E hoje, domingo, dia 7 de fevereiro, nós estaremos cultuando ao Senhor em mais um culto de louvor e adoração. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário pastor Everson Davi e juntamente com a minha esposa Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos em Montargil, Portugal, levando o Cordeiro para as nações. E convidamos desde já você que tem assistido os nossos cultos, os vídeos do nosso canal, a estar se inscrevendo nesse canal, deixando um comentário e deixando um seu like para que esse canal possa crescer, possa alcançar mais pessoas, possa fazer aquilo para que ele foi criado, que é evangelizar, que é levar o Cordeiro para as nações, fazer com que mais pessoas ouçam a mensagem do Evangelho do nosso Deus. E convidamos você a abrir a vossa Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, com esse versículo, nós iniciaremos o nosso culto deste domingo. E nós estamos em meio à nossa campanha de oração, orando em clamor por reconciliação. São 31 dias onde nós, Igreja de Montargil, estamos orando para que haja reconciliação, para que o homem pecador se reconcilie com o Senhor. Então nós estamos orando para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, que venham a conhecer. E nós temos feito orações diárias. Hoje é o nosso 22º dia dessa campanha de oração, orando em clamor por reconciliação. Convidamos você a concluir conosco esses 31 dias. Ainda faltam 9 dias. Então ore conosco todo dia nesse canal, logo pela manhã, pela primeira hora da manhã, você vai estar assistindo um devocional, uma leitura bíblica e uma oração, que você possa orar conosco durante esses 9 dias ainda restantes. Estaremos encerrando no dia 16 de fevereiro, na terça-feira de carnaval. Então, ore conosco durante estes dias. E nesse culto nós estaremos louvando ao Senhor com o nosso irmão Beto, lá do Brasil, com mais um louvor abençoado, onde eu tive a oportunidade de estar ali gravando alguns louvores com ele. Estaremos ouvindo também mais um louvor da família Biscaia. Estaremos também ouvindo um louvor dos nossos irmãos amados romenos, cantando em português aqui em Portugal. Cosme e Lúcia estarão louvando ao Senhor em mais um louvor. Estaremos também louvando ao Senhor com um louvor especial do nosso pastor Osvaldo. Nosso querido e amado pastor Osvaldo estará louvando ao Senhor com um lindo hino dos Salmos de Hino, que fala exatamente sobre a temática desse ano, que é reconciliação. Então, vamos cultuar ao Senhor. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo
veja em mim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. O hino 303 em nossos Salmos e Hinos, que tem como título A Mensagem Real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reino de além céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandando está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal do bom descanso além. Ali podeis gozar prazer que não tem par. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Me tomaste entre os braços e me deste salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só quero dar-te agora minha canção.
Grande são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. E nesse dia nós convidamos a você a orarmos juntos. Senhor, nós agradecemos a Ti, agradecemos ao Senhor por ter nos salvado, por ter trazido até nós a grande salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter enviado o Seu Filho, o Seu único Filho para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E muito mais que isso, ó Pai, o Senhor nos fizeste reis e sacerdotes. Ó Deus, que nós possamos abraçar esse ministério que o Senhor derramou sobre nós, o ministério da reconciliação, que nós possamos também assumir o ministério de orar, de clamar pelo perdido, de orar ao Senhor e o Senhor derramar bênção sobre o povo. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Ajuda todos os meus irmãos que estão cultuando ao Senhor conosco neste dia, que eles venham ser tremendamente impactados pelo amor e pelo poder do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Convido a você, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa mensagem, abrir a vossa Bíblia em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Na minha versão diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema dessa mensagem é reis e sacerdotes. E nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele traz grandes bênçãos para a sua igreja, grandes bênçãos para o seu povo. Ele diz que nós somos a geração eleita, ou em outras versões, nós somos a raça eleita, nós somos um povo eleito. E como que o Senhor nos elegeu? Será que o Senhor tem limitações para a salvação? Será que a morada eterna existem limitações para nós herdarmos? Mas o Senhor, ele nos elegeu. Ou seja, você é eleito não pelos seus méritos, mas porque o Senhor o elegeu, o Senhor o salvou. E o Senhor diz: o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então olha quantas qualidades que nós, como povo do Senhor, nós temos. Nós somos uma raça eleita, nós temos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado. Olha que bênção que o Senhor tem nos dito, para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nesse texto, nós entendemos que nós éramos um povo que estávamos em trevas. Nós éramos um povo que estávamos na escuridão, que andávamos sobre densas trevas. Você já fez um teste de vendar os seus olhos e tentar caminhar alguns passos sem enxergar nada? Já tentou? Eu lembro quando éramos crianças, nós fazíamos essa brincadeira lá no Brasil de cobra cega, né? Colocávamos uma venda nos olhos e tentávamos acertar o alvo. E ficávamos confundidos, porque nós não enxergávamos nada. Então, nós, antes de sermos um povo adquirido, nós andávamos em trevas, em densas trevas, como se tivéssemos venda nos nossos olhos, como se, ao andar, nós não enxergávamos os nossos passos ou os caminhos por onde andávamos. Então, o Senhor, ele nos salvou. E isso merece honra e glória ao Senhor. Por isso que todos os domingos ou todos os dias, né, a sua igreja se reúne, ou nos lares, ou em qualquer lugar, para louvar ao Senhor, porque o Senhor conquistou a salvação para nós. Nós estávamos em trevas e hoje nós estamos na luz. Hoje nós vivemos uma vida de luz, uma vida de salvação, uma vida de libertação. Mas ao analisar esse texto, nós vemos que nós não fomos alcançados, nós não fomos tirados das trevas somente para estar na luz ou deitados em berços esplêndidos, como o hino do Brasil, né? Deitado em berço esplêndido, apenas no conforto dos nossos lares, no conforto das nossas igrejas, no conforto de estarmos sob a proteção dos nossos pais, de estarmos sob a proteção do Estado. Nós fomos alcançados pelo Senhor para ser bênção para outras nações, para ser bênçãos para outros povos, para ser bênçãos para outras pessoas, para ser bênçãos para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão à nossa volta. Então, essa tão grande salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, comprada por altíssimo preço,
ela chegou até nós para que nós pudéssemos ser bênção também. Então, se você é salvo, se você é redimido, se você está na luz, a sua luz precisa brilhar. A nossa luz, a minha luz precisa brilhar em meio às trevas. E o texto ainda diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nós fomos tirados das trevas, trazidos para a luz, para podermos anunciarmos exatamente essa salvação, essa luz que nos salvou das trevas. Então nós precisamos cumprir o propósito da igreja. Nós precisamos cumprir o nosso propósito de estarmos na luz, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Então, amados, quanta responsabilidade que nós temos como igreja. E durante esse mês nós estamos orando em clamor por reconciliação. E nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor reconcilie-se com o homem perdido. Essa é a nossa função, porque nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores do reino do Senhor. E nesse texto que nós lemos em 1 Pedro 2, 9, além de embaixadores, o Senhor ainda diz uma característica mais. Nós somos sacerdócio real. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ainda diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E ainda lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, além de embaixadores do reino, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Já imaginou que maravilha você ser embaixador e ao mesmo tempo ser rei? Já pensou, além de você representar uma nação em outra nação, você faz parte do próprio reino. Você governa com o próprio rei. Essa palavra reis, aqui em Apocalipse 1, versículo 6, ela vem do grego basileu. E essa palavra no grego significa rei. Mas não é somente um rei que administra um território, mas é aquele que tem o poder para reinar. Ou seja, tem autoridade para reinar. Você pode não ter um território constituído para o seu reino, mas você tem o poder para reinar sobre aquele território onde você está. Então, essa palavra basileu, ela significa isso. Poder, autoridade para governar, para reinar. E olha que maravilha. O Senhor, em seu imenso amor, Ele nos concedeu a oportunidade de reinar ao seu lado. Já parou para pensar nessa virtude que nós, como salvos e remidos do Senhor, nós temos? A autoridade para reinar com Ele? Porque o reino do Senhor, ele não é apenas um reino vindouro. Ele não é apenas um reino apocalíptico que vai chegar e vai nos levar para a sua glória. E lá nós conheceremos o reino do Senhor. Não, nós somos reino do Senhor ainda aqui na terra. Nós podemos reinar com o Senhor ainda presente nesse mundo. Porque a palavra do Senhor diz que o reino do Senhor está próximo. Ou seja, está constituído ao nosso lado. O reino do Senhor ele já foi estabelecido há 2000 anos atrás. Quando o Senhor veio à terra, quando o Senhor desceu em carne, quando o Senhor nasceu de forma virginal, cresceu, exerceu o seu ministério e morreu na cruz, ressuscitou. Ali foi instituído o reino do Senhor na terra. Então o reino do Senhor já foi inaugurado há 2000 anos.
pode ter certeza, o reino do Senhor já está reinando na terra. Por mais que esse mundo jaz no maligno, mas ainda o controle de todas as coisas está nas mãos do nosso Deus. Está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus nos garante isso. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor, Ele nos chama para reinar com Ele. Nós somos co-participantes do reino do Senhor. O Senhor, desde o Velho Testamento, Ele traz essa promessa para os seus filhos. Desde quando Adão pecou ali no Jardim do Éden, o Senhor, Ele traçou um plano estratégico para que o homem caído pudesse se reconciliar com Ele. Desde o Éden, já era um plano traçado do Senhor. E Deus, em seu imenso amor, sempre quis se reconciliar com o homem. Sempre. Quando o Senhor caminhava no Jardim do Éden, após o homem ter pecado, Ele chamava por Adão. Ele não deixou de procurar Adão ali no Jardim do Éden. Ele procura por Adão. Adão, onde tu estás? Ele sabia onde Adão estava, mas ele gostaria de encontrar com Adão. Então o Senhor, Ele sempre quis ter comunhão com os seus filhos. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele lhe ama. Ele nos ama. E esse plano, esse projeto de fazer de nós reinos e sacerdotes já foi instituído desde do Velho Testamento. Não é privilégio para a igreja do Novo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quanta similaridade desse texto com o texto que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor, Ele já planejou o reinado dos seus filhos desde a nação de Israel, lá no Velho Testamento. E Israel foi separado para ser, digamos, a igreja do Velho Testamento. Israel foi separado dentre todos os povos, não que Israel fosse melhor, não que Israel fosse dotado de uma característica melhor, mas simplesmente foi separado. O Senhor precisava separar um povo para que desse povo pudesse nascer o Salvador, para que desse povo pudesse instruir outros povos. Então o Senhor separou a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes, para reinar como sacerdotes. E o que um sacerdote faz? O que será que é o exercício sacerdotal? No Velho Testamento, um sacerdote era aquela pessoa que chegava perante o Senhor para clamar ao Senhor em arrependimento pelo pecado do seu povo. Então ele era um representante do seu povo perante o Senhor. Ele levava as orações até o Senhor. Ele levava os sacrifícios de adoração ao Senhor. O sacrifício para a remissão dos seus pecados ao Senhor. Não é a mesma coisa que um embaixador? Não é a mesma coisa que um sacerdote no Novo Testamento? Nós somos sacerdotes hoje. Nós levamos ao Senhor o pecado do povo. Nós precisamos orar e interceder pelo povo. Por isso nós estamos intercedendo durante todo esse mês, esses 31 dias de clamor em reconciliação. Nós estamos exercendo essa nossa função sacerdotal, essa função que cabe a nós, que foi paga por um altíssimo preço. O Senhor Jesus não tinha pecado, mas Ele assumiu todo o nosso pecado e morreu na cruz. Morreu como se fosse um ladrão, como se fosse um injusto, como se fosse um pecador. Pela sua vida, pela minha vida, o Senhor se fez pecado por nós.
E Jesus reina sobre a nossa vida. Porém, ele não reina de uma maneira autoritária, como os governos autoritários que já existiram no mundo ou que existem ainda no mundo afora. Jesus não é um rei autoritário que nos obriga, que nos aflige, que nos castiga, onde vivemos anos e anos numa ditadura autoritária. Não. O Senhor, ele é um rei de justiça. Jesus reina em nossa vida de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa, de uma maneira graciosa, porque ele é rei de justiça. E a sua justiça chegou até nós, quando nós o aceitamos, quando nós aceitamos o seu sacrifício, quando nós aceitamos o seu reinado, quando nós aceitamos que ele exerce toda a autoridade em nossa vida. E como assumir a posição de reino sacerdotal? Eu separei três itens, 3 formas, 3 princípios para nós entendermos como nós podemos assumir a posição de reino sacerdotal, a posição de autoridade sacerdotal, conforme nós lemos lá em 1 Pedro 2,9 ou lá em Apocalipse 1,6, e nos fez reis e sacerdotes. Como assumir essa posição então de rei e sacerdote? Nós precisamos entender que fomos comprados por um altíssimo preço. Então você precisa entender que você foi comprado por altíssimo preço. Conforme Apocalipse 5, 9 e 10 diz: com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o Senhor, ele nos comprou. Essa é a primeira posição que devemos assumir para sermos reinos de sacerdotes. Entender que fomos comprados por altíssimo preço. E a segunda posição, ouvir a voz do Senhor, aceitar o seu sacrifício na cruz e o seu senhorio e guardar os seus mandamentos. Conforme Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós temos que ouvir diligentemente a voz do Senhor e guardar a sua aliança. Amados, nós temos que desenvolver essa nossa característica de ouvir, de audição. Hoje são diversas as vozes que são ditas em nosso meio, que são ditas pelas redes sociais, que são ditas pelas TVs, pelas influências seculares, pelo liberalismo, pelo secularismo, pelo ateísmo. Quantas vozes nós somos instigados a ouvir durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, durante a nossa semana, no nosso trabalho, na universidade, na faculdade, na escola. Quantas vozes chegam até os nossos ouvidos? Quantas influências têm chegado até nós? Mas o Senhor, ele lhe diz nessa noite, nessa manhã, que nós devemos ouvir a sua voz diligentemente. Ou seja, com atenção, prestar atenção à sua voz, ao que a sua palavra está dizendo, a sua palavra, a Bíblia. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, dê ouvido à voz do Senhor para assumir o seu reinado sacerdotal. E a terceira característica é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Então nós como reino sacerdotal, nós temos essa característica de oferecer sacrifícios espirituais. E o que será oferecer sacrifícios espirituais? Será que eu devo caminhar 200 quilômetros em sacrifício? Ou será que eu devo me ajoelhar e subir uma escada ajoelhado? Ou será que eu preciso pagar um voto ao Senhor? O que será se oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor? Meu amado, você quando está orando, você está oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor. Quando você está louvando, adorando em espírito e em verdade, você está oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor. Quando você está intercedendo por aqueles que não conhecem, você está oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor. No Velho Testamento diz que quando o sacerdote ia oferecer sacrifícios ao Senhor, ele levava um pequeno animal, uma pomba, um carneiro, um cabrito, e levava até ao altar do Senhor e ali sacrificava aqueles animais. Ali no Velho Testamento foi instituído a questão sacrificial. E isso nos serve como espelho para os nossos dias de hoje. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o Senhor já se fez um cordeiro santo e mudo ali na cruz do Calvário. Então todo o sacrifício já foi pago. Mas nós como reino sacerdotal, nós temos essa função de orarmos ao Senhor, oferecermos nosso sacrifício de louvor, sacrifícios espirituais, agradáveis ao Senhor. E um principal sacrifício é a nossa oração, é a nossa intercessão pelo povo. Esse é o principal sacrifício espiritual que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Orarmos e intercedermos por eles que ainda não conhecem. Então, meus amados, que nós possamos exercer o nosso sacerdócio real. Primeiro, admitir que nós fomos comprados, aceitar o Senhor Jesus, aceitar o seu sacrifício. Segundo, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir pregações, ouvir sermões do Senhor, que venham do Senhor, ler a sua palavra. E em terceiro lugar, orarmos ao Senhor em clamor por arrependimento, levarmos as nossas orações até o Senhor e intercedermos por aqueles que não conhecem. Então assim nós estaremos assumindo a nossa função de reino sacerdotal, de reis e sacerdotes. Espero que essa palavra tenha impactado a sua vida e que você possa assumir o seu reinado sacerdotal em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe tremendamente. Convidamos a você a caminhar conosco, a estar conosco durante os domingos pela manhã e aos domingos à tarde, às 5 horas da tarde, aqui horário de Portugal, nós temos o nosso culto pelo nosso Facebook, pelo Facebook Família Davi Missões e pelo Facebook Missão Evangélica Congregacional de Montargil. Inscreva-se em nosso canal e caminhe conosco. Deus vos abençoe tremendamente.